Bem-vindos a Inteligências Lúdicas. Meu nome é Rodrigo Manique, estou aqui com meu brother Lepê. Boa noite, galera. Hoje nós estamos aqui, Portugal, né? Obrigado por estar aqui conosco. E nós temos aqui o nosso querido amigo, meu querido amigo, Fernando Bogado. Como você está? Vai, tudo bem? Estamos aqui. Olha, o Manique está na dúvida se fala em espanhol, se fala em português. Quem fala espanhol, fala português, mas nesse caso eu vou falar em português direto. Exato. Olha, o Fernando é de Assunção. Você mora em Assunção, né? Assunção, Paraguai. Mora em Assunção, E eu estou muito feliz. Já estou querendo fazer esse bate-papo. Já tem um tempo, né, Fernando? Faz tempo já. O Fernando, Lepê, bom, nós já estávamos conversando aqui antes de começar a live. O Fernando, ele tem muita história para contar. Quando eu conheci o Fernando por meio de um amigo de infância, o Henrique Ruiz Dias, que nós estudamos muitos anos. E daí a gente começou a bater papo, já tem alguns anos. Já conversamos com o Alexander Francisco, que virou amigo nosso, né? Nosso trio, o Lepê também já conhece. E a gente tem batido muito papo ultimamente. E aí já estamos querendo trazer essa primeira live aqui com o Fernando para conhecer os projetos dele. Mas antes de mais nada, eu quero aí agradecer aqui a nossa querida casa de jogos aqui no Rio de Janeiro, né, Lepê? Sim. Que é a Game of Boards, a casa do board game. Vem jogar com a gente. Game of Boards, que é o nosso, eu digo que é nosso quintal lúdico, né? Ele é o nosso lugar querido, onde podemos fazer aniversários, comer aquela pizza deliciosa. E agora tem também caipirinha, tem para quem gosta de chopp, vai lá, tem bebidas, tem sorvete, tem milkshake, tem de tudo. E você pode sentar lá, o pessoal vai te ensinar os jogos de tabuleiro para você conhecer na hora. Tem também, acontece sempre o Castelo das Peças, que vai acontecer agora no último domingo do mês de maio, aqui no Rio de Janeiro. Então corre para lá, ele fica na Rua da Passagem 142, Botafogo, no Rio de Janeiro. Se você estiver vindo para cá para o Rio, dá um toque na gente que a gente consegue se encontrar para jogar. E vamos lá para... Deixa eu dar um recado também antes de Fernando. Claro. Esse domingo, a Legião dos Jogos vai fazer uma tarde de jogos na FENAC do Braga Park, no maior shopping aqui de Braga. É um encontro para apresentar para a comunidade ali da FENAC os jogos de tabuleiro. Nós vamos estar lá com algumas mesas, eu, o Pedro e mais o pessoal da Legião, ensinando jogos para quem quiser aprender, para tentar criar mais um polo de jogos na cidade. Que maneiro, cara. Eu tô louco para ir. Vai estar crescendo muito rápido. Todo mundo dos jogos de tabuleiro estão crescendo muito. E eu acho que vai crescer cada vez mais. E não somente isso, sino que vai ter lugar para muitos jogos bem criativos, bem diferentes, diversos. Porque o mundo de jogos é mais ou menos como o mundo da música. Sim. Então, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo tipo de estilo. Tem lugar para todo tipo de expressão artística. O jogo seria a nova arte do século XXI. Então, eu com muito entusiasmo estou entrando nesse mercado, sabendo que isso está explodindo agora. Está crescendo muito rápido. Verdade, verdade. E, Fernando, você pode me cortar, tá, Lepê? Sim, com certeza. Isso aí botar pauta, botar foto, botar pergunta. Fernando, me diz uma coisa. Sim. Você fala muito bem o português. Conta aí, como é isso? Bom, eu acabei morando em São Paulo 20 anos e eu também me formei em São Paulo. Eu acabei minha carreira em publicidade e propaganda na Universidade Metodista de São Paulo, lá em São Bernardo do Campo, tá? A universidade. Eu acabei a universidade de publicidade e eu sabia que... Eu fiz essa carreira porque eu sempre tive inclinação para fazer coisas criativas. Mas aí eu encontrei que a única carreira que me dava uma dessas ferramentas para fazer criatividade era a publicidade e propaganda. Mas logo eu me dediquei e comecei a dizer, nossa, isso está muito legal como base, mas eu fui avançando na minha carreira, fazendo capacitação e ensinando as pessoas a fazerem inovações e criatividade. Então,
toda a minha carreira é inovação e criatividade. Mas aí também encontrei, no meio do meu caminho, eu encontrei esse mundo de jogos. A primeira coisa que eu fiz foi a fazer o curso de gamification, que foi através de Coursera. Coursera é uma plataforma de cursos online gratuitos. Agora acho que já não está tão gratuito, mas naquela época era grátis. Aí eu fiz o curso online de gamification e aí entrei em contato com todo esse mundo de jogos, que é absolutamente fascinante. E aí eu percebi que tinha lugar para muita coisa nova. E eu disse, nossa, aqui eu vou entrar e aqui eu vou aplicar tudo que eu aprendi em criatividade. Eu vou começar a fazer, e tudo é uma questão de começar a fazer prototipos, começar a fazer teste e avançando nesse trabalho de é mais conhecido como design thinking, ou seja, o pensamento de desenho, que é fazer, o famoso, talvez tem certas palavras que eu não sei como falar em português, mas o borrador, ou seja, o ensujo, já fazer uma coisa assim, o que você primeiro tem que fazer mesmo é você ter uma ideia e escrever, fazer um garabato, uma coisa que não dá para perceber muito bem o que é, mesmo em folhas brancas. E a partir daí você tem que fazer o teu primeiro prototipo. Ah, sim, sim. No meu caso, eu fui avançando de prototipo em prototipo. Cada vez que eu ia fazendo um prototipo, eu colocava para testar. E aí as pessoas me falavam, não, é muita informação, não, está muito confuso, a letra é muito pequena. Aí eu fui limpando, fui transformando. E aí, quando você entra em contato com pessoas que jogam board games, tabuleiros, aí eles vão te dando alguns conselhos muito, muito interessantes. Um dos conselhos mais interessantes que deram para mim foi, converte tudo que está escrito, tudo que é texto, você tem que converter em um símbolo. Em um símbolo. Não faz muito texto, tem que colocar em símbolos. Aí eu vim com essa ideia de, quando você diz assim, por exemplo, tem um personagem aí, por exemplo, vamos ver no caso aqui do Gandhi, aí tem 4 símbolos. Um dos símbolos tem uma repercussão mundial, solidariedade, Prêmio Nobel da Paz, escritor. Sim. Então, aí você coloca esses símbolos e você pode jogar fora o texto. Ou seja, você pode excluir o texto completamente. Eu não excluí o texto porque eu acho que o meu jogo não é somente jogar, não é somente se divertir, senão também parte do meu jogo é uma questão de formação. Aí eu falei, não, eu vou incluir um texto mesmo que seja bem sintético. Sim. Aí eu falei, mas eu excluí muito. Você nem imagina como eram as cartas. Sim. Era a imagem do personagem bem pequeno e só texto. Tinha muito texto. Era quase como ler uma coisa assim. As pessoas ficavam lendo a carta durante 5 minutos. Aí eu falei, nossa, assim, a pessoa me diz, só, esse jogo, se você quer estudar, tá bem, mas se você quer fazer com que as pessoas joguem, isso não vai funcionar de nenhum jeito. Sim. Aí disse, nossa, isso tem que desaparecer, tem que ser bem sintético, e cada texto tem que ter um sentido dentro do jogo. Aí uma coisa que me surgiu, a essência do meu jogo trata de responder a essa pergunta. Como você mede a grandeza de uma pessoa? Como você percebe quando uma pessoa realmente é um líder, um bom líder, um líder magnífico, um bom líder? Como você mede isso? Sim. E a inspiração do meu jogo está nos jogos que, não sei se você lembra, isso é da minha época, quando eu era adolescente, eu jogava um jogo que se chamava Super Trunfo. Claro. Chegou a conhecer Super Trunfo? Então, Super Trunfo era assim, você pegava um avião ou um carro, e o carro tinha velocidade, tinha peso, tinha de 0 a 100 em 5 segundos. Sim. E aí você jogava o teu jogo, falava, eu quero jogar com
o meu peso. Aí o mais leve ganhava. Aí eu falava, o meu mais leve ganha. Mas quando se trata de líderes, quando se trata de pessoas, do seu trabalho, da sua vida, como você mede isso? Então, para mim, era a pergunta. E não dava para fazer como carro ou como um avião. Porque como você mede a honestidade? Como você mede a coragem, por exemplo? Como você mede, por exemplo, a solidariedade? Então, aí eu comecei a fazer, aí comecei a quebrar a cabeça. Porque eu disse, eu estava usando muito o super trunfo como... eu estava querendo fazer um super trunfo de pessoas. Certo. Mas, aí eu disse, não vai funcionar. Uhum. Não, porque qualquer forma de você julgar uma pessoa é subjetivo. Uhum. Aí eu abandonei a objetividade do jogo e aí eu falei, não, o meu jogo não vai ser objetivo, o meu jogo vai ser subjetivo. Certo. Mas o juiz... Aí vai ser... Eu vou explicar o jogo agora, para você ter uma ideia de como é. E vou botar também Posso botar os pode ir colocando. Beleza. Mas você... Então, você vai ver as cartas aí, por exemplo, você pega, nesse caso, um dos jogadores pega 4 cartas. Ah, ok. Depois eu boto. Você está mostrando aí. E outro jogador também pega as 4 cartas. Tá. E aí, esse é um jogo que você só pode jogar com uma terceira pessoa. Uhum. Que, nesse caso, pega a carta do juiz. O juiz. Tá. E o juiz pega uma carta que é a carta que vai ser a carta que tem 2 palavras. Por exemplo, coragem e inteligência. Coragem e inteligência. Aí o juiz tem que somente pensar no coragem e inteligência. Aí você pega, ok, vou pegar aqui a carta do, por exemplo, o general Winston Churchill. E aí o outro é George Patton. Os dois vão entrar nessa... Aí eu tenho que defender a minha carta. Eu disse, olha, uma coisa, o Winston Churchill foi não somente teve muita coragem, porque estava em situação de inferioridade, mas, além disso, ele foi muito inteligente da forma estratégica que ele colocou toda para ganhar a Segunda Guerra Mundial. E aí o outro cara vai dizer, não, o George Patton é que estava no campo de batalha, ele teve muito mais coragem, porque ele estava aí onde as balas entravam, recebiam, e ele, além disso, também era uma pessoa que todos os soldados dele sobreviviam. Aí o cara fica assim, meio como que... Agora, como é que você tem toda essa informação? Na carta. A carta tem toda essa informação do teu personagem. E aí o que acontece? O que você está fazendo é defender o teu personagem, mas, ao mesmo tempo, você está aprendendo de Winston Churchill e também está aprendendo de George Patton. Você está descobrindo eles. Mesmo que você não conheça, você pega a carta, aprende, conhece aí, e você, nossa, esse cara está muito legal, muito bacana. E o juiz fica aí escutando os 2 argumentos dos jogadores e, no final, depois de 1 minuto de debate, aí o juiz tem que decidir, olha, nesse caso, quem ganha a carta é o Winston Churchill. Aí ele pega as 2 cartas, pega a carta ganhadora, e aí ele pega, o perdedor pega uma nova carta, mas aí troca o juiz. Ou seja, quem não foi juiz passa a ser juiz e os jogadores vão votando quem joga com quem. O que acontece? Nesse jogo, como as palavras são bem diferentes, por exemplo, no caso, você tem palavras como coragem e criatividade, mas, às vezes, você tem a palavra amor e também mistura com inteligência. Aí tem uma carta que mostra, não é nesse caso, mas deixa eu ver se aparece isso aí. Depois eu vou te mostrar, vamos ver se eu vejo por aqui. Mas, nesse caso, o que você mostra é que personagens vão ser avaliados de forma bem diferente. Por exemplo, no caso do Nelson Mandela, você pode dizer dele
que além de ser uma pessoa que teve muita influência a nível mundial, ele, além disso, era uma pessoa que fez a economia crescer. Além do mais, ele deixou escrito vários livros. Foi uma pessoa profundamente solidária, ganhou o Prêmio Nobel da Paz e converteu a África num dos países mais ricos de toda a África. Aí eu falei, nossa, como você ganha um cara como esse? Aí eu assim, não, eu tenho aqui a carta de Gandhi, que também fez uma coisa incrível e que, além do mais, foi mais ou menos um mentor de Mandela, porque Mandela aprendeu de Gandhi para fazer o que ele fez. Aí você diz, nossa, para quem eu vou dar a vitória nesse caso? Certo. E aí fica um negócio que esse jogo, a diferença de outros jogos, onde você sabe quem vai ganhar, nesse jogo você não sabe quem vai ganhar, porque depende muito da capacidade dos jogadores de convencer o juiz e do critério do juiz em tentar ser o mais justo possível. Coisa que é quase impossível. Mas aí está também a diversão do jogo. Negociação também, tem a negociação. O debate. Eu falei, não, isso aqui, o meu é muito melhor que o dele, né? Aí eu vi já no teste do jogo, aí eu percebi uma coisa também, uma das coisas mais legais que uma pessoa me recomendou foi o seguinte, e essa foi uma recomendação que quando eu introduzi dentro do jogo, fez uma grande diferença. E aí eu me inspirei no jogo dos gatos, não me lembro o nome do jogo dos gatos, mas esse jogo dos gatos, eles colocavam 9 cartas na mesa e você tinha que escolher a coluna ou a fila. E quando eu fazia essa manobra de não dar uma carta al azar, como se diz azar em português? Aleatoriamente. Aleatoriamente, não dar uma carta aleatoriamente, senão que colocar os personagens diante dos jogadores para que eles escolham uma fila ou uma coluna. O que aconteceu nesse caso? Que as pessoas olhavam nessa fila de coluna e falavam, olha, eu conheço esse cara. E aí ele escolhia a pessoa que ele conhecia. Isso fazia com que o jogo, as pessoas fizessem escolhas. Porque uma das coisas que eu também fui descobrindo nesse mundo de jogos é que quanto mais escolhas o jogador faz, o jogo fica mais legal para o jogador. Quando mais depende da sorte, fica muito esperando que aconteça. Mas quando você escolhe, você se faz responsável. Nossa, com a carta de Charlie Chaplin eu vou ganhar. Entendi. Com a carta de fulano de tal eu vou ganhar. Aí você faz com que o jogador escolha. E o que é legal também, que quando você tem muitas cartas que os jogadores... não conheço nenhuma dessas cartas, nenhum desses caras. Além de... Você pode somente... Você olha a carta, você... deixa eu dar uma olhada, aunque seja na parte inicial, e aí eu vou dar uma volta. Ou você somente olha os símbolos, e se você vê que a carta está lotada de símbolos, é uma carta muito boa. Certo. Aí você nem sequer precisa ler a carta. Você só precisa ver que a carta está lotada de símbolos, pegar essa carta. Ou, outra coisa que eu coloquei também, isso foi para mim uma coisa assim, um grande diferencial, que foi uma parte também, cada coisa que eu fui adicionando no jogo, foi um momento clave. Como se diz clave? Foi um momento... Chave. Um momento chave para que o jogo pudesse melhorar. E uma dessas melhoras que eu fiz no jogo foi transformar os símbolos em números. Então, o que eu coloquei? Por exemplo, por que aqui na carta de Winston Churchill diz 110? Eu lembro 110. disso. Por quê? Porque o fato dele ter uma caveira na guerra significa que tem 50 pontos. No caso dele, tem um livro, é porque ele escreveu, isso tem 40 pontos. E no caso de que... Não, o livro tem a ver com educação. Então, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Aí tem que ver com a educação. Aí ele ganhou mais 30 pontos e o fato dele escrever, ter um livro, tem 40 pontos.
Aí o Winston Churchill tem 110 pontos, graças a todos os símbolos que ele acumulou para si. Aí a carta tem um peso, tem 110. Sim. Eu lembro de uma vez, quando a gente conversou, a primeira vez, quando a gente começou sobre o jogo, que nós conversamos mais de 2 horas, né, antes de jogar e tudo, você tinha até mostrado que você tem uma tabela de o porquê cada símbolo tem o quê, e aí isso vai pesando, não foi colocado ao azar, randomicamente, foi todo o estudo de colocar, por exemplo, por que ele tem menos isso, mas vai ganhar em outra coisa. E aí cabe a pessoa, não é? Tem todo um tabelinha que você montou. O que eu fiz também, na experiência de jogar muitos jogos, porque tudo isso, o que eu vou fazendo, as melhoras que eu vou fazendo, cada coisa, cada melhora tem a ver com os jogos que eu fui jogando. Então, agora eu estou jogando Valbara, não sei se é Valbara, se o jogo chama Valbara. Eu estou aprendendo muito desse jogo. Depois tem outro jogo que chama... como que chama? Tem um jogo Century, tem um jogo Valbara, tem um jogo que usa origamis, por exemplo, que joga com origami. E aí eu percebi, nossa, que cada coisa, cada novo jogo que você joga, você tem que pegar um conceito desse jogo para poder implementar e melhorar outro jogo. E aí eu disse, nossa, essa coisa de transformar os símbolos em números é uma coisa muito legal, porque então aí eu tenho um critério para dizer por que esse vale 160 e esse vale 250. E aí, mas tem outra coisa. A questão do número, ou quanto vale uma carta, não significa necessariamente que vai ganhar. Por quê? Porque se o juiz diz, olha, pode ser que a tua carta tenha 250 pontos, mas como critério do juiz agora é criatividade e arte, então quem ganha é o Pablo Picasso, que não fez nada mais além de fazer arte. Sim. Então, na carta do Pablo Picasso, somente tem um símbolo, ou seja, tem 2 símbolos. O símbolo da criação e o símbolo da repercussão mundial. Então, ele tem 90 pontos. Ele perde em quantidade de peso de números de outra carta, mas o critério do juiz, nesse caso, era somente criatividade e arte. Aí o Pablo Picasso vai ganhar de qualquer jeito. E aí ele pode ganhar uma carta de maior valor. Então, o que acontece nesses jogos, e o que eu fui aprendendo no mundo de jogos de tabuleiro, é que você tem que ter formas de ter muitas formas de ganhar. Sim. Não pode ser uma só forma de ganhar. No caso, por exemplo, do Super Trunfo, eu me lembro, o Super Trunfo tinha somente um jeito de ganhar. Ou era a minha carta que ganhou porque era mais rápido, ou foi a tua carta que ganhou porque era mais rápido. Não tinha uma forma de eu fazer ou de eu pegar outra carta, de misturar, de fazer uma estratégia. Não, era uma questão de ou não é. Uhum. E nesse caso, você pode fazer um trabalho onde você pode compensar as fraquezas do teu personagem usando outros critérios. Muito maneiro. Rapidinho, só boa noite aqui. De YouTube Infância. Boa noite. Pela palavra é em espanhol. Buenas noches, bienvenido. Temos aqui o nosso incrível Alexander Francisco. Saudações poderosas, só gente incrível. Olha aí, que bom que você está aqui assistindo aqui. Incrível. Aqui, grande Paulo Freire, sim, estamos falando sobre... Alexander, estamos falando sobre, já com o Fernando, sobre aquele jogo maneiríssimo que a gente conheceu, e para conhecer mais a galera aqui, lá de Assunção, e os eventos e tudo mais. Estamos aqui. Bem-vindo. Vamos lá, Fernando, continue. Eu vou comentar uma coisa muito, muito legal também que aconteceu quando eu comecei a fazer esse jogo, e quando eu comecei a fazer a lista, eu disse, eu vou colocar uma lista das pessoas mais importantes, os líderes mais importantes do século XX. Certo. Por que o século XX e não o século XXI? Porque o século XXI,
ainda não acabou, e além do mais, as pessoas ainda estão vivas, e ainda as pessoas que estão fazendo a liderança ainda não acabaram o seu trabalho. Então, eu falei, eu vou escolher um século onde o líder já começou e acabou o seu trabalho, para fazer uma avaliação. Então, todos os líderes já começaram e acabaram o seu trabalho, dá para fazer uma avaliação. Eu disse século XX. Mas a coisa mais, o grande desafio que eu tinha foi fazer uma boa lista que seja mundial. E aí, a coisa mais difícil que eu fiz, a coisa mais complicada para mim, foi colocar no Google os 100 líderes mais importantes do mundo. Agora, o que salta aí, o que sai aí, é tudo líder americano. Por quê? Porque quem faz essas listas são revista americana, revista Life, revista Time. Então, tudo é muito americano e muito europeu. Uhum. Aí acaba desaparecendo tudo que é chinês, tudo que é comunista, tudo que é africano, desaparece, não está na lista, não existe. América Latina não existe. Então, o que eu fiz? Eu disse, olha, para fazer a lista dos melhores líderes africanos, eu comecei a entrar em sites africanos. Aí fui colocando e fui procurando quem são os grandes líderes da África do século XX. Aí fui vendo que tem um monte de gente muito legal, muito bacana, e pessoas que fizeram coisas extraordinárias. Tem um cara que é o líder da Namíbia, e o cara era professor de uma escola de primária. E o cara liderou a revolução contra os britânicos e os alemães para a independência. E o cara era professor de primária. Mas o cara era incrível. Toda a história dele diz, olha, se o cara não fosse de Namíbia, o cara ia ter filme para todo lado. O cara ia ser, sei lá, o cara que mais filmes ia ter, porque a história dele é incrível também. Aí eu comecei a buscar também os líderes russos, os líderes chineses, que não existiam em nenhuma lista que você coloca em Google. Por quê? Porque existe ainda um mundo que está ocidentalizado. Aí eu falei, não, líderes da Rússia também tem muito bons líderes, incluindo um dos maiores biólogos da história, que tem a maior coleção de sementes do mundo. Foi um russo. Sim. O cara que não diz que inventou arroz, mas o cara que modificou o arroz, que come o mundo inteiro come um tipo de arroz que foi inventado por um chinês. Ninguém conhece esse cara. Aí eu falei, não, esse cara tem que estar na minha lista. Esse cara tem que estar na lista. Tem que estar entre as cartas, porque imagine só que todo arroz que come o mundo inteiro foi ele que descobriu, foi ele que desenvolveu. Então seria uma grande justiça tirar esse cara. Olha, fica aqui nessa pantalla, nessa. Olha esse cara, Arturo Castellanos. Arturo Castellanos, olha só o que ele fez. Lê um pouco o que diz aí na parte inicial do... Então, o diplomata salvadorenho ajudou a salvar 40 mil europeus da Europa Central e aos judeus da perseguição nazista. Olha só, 40 mil pessoas. O cara salvou 40 mil pessoas. O filme mais famoso de salvação de judeus é A Lista de Schindler. Sim. A Lista de Schindler, você sabe, o cara conseguiu salvar 1.200 pessoas. A Lista de Schindler salvou 1.200 pessoas. Obviamente, o cara é um herói, o cara é um cara muito bom para ser reconhecido. Uhum. Mas temos aqui o Arturo Castellanos, que salvou 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. Eu lembro eu nunca vi um filme desse cara. Eu tinha lido uma matéria que, assim, passou batido sobre ele. Aí quando você me falou disso, quando a gente se conheceu lá atrás, eu falei, caramba, mais um que sabe, mas a maioria não lembra, né, do Arturo. Eu tinha lido uma matéria pequena no jornal, nem no Brasil, acho que foi em Assunção, acho que eu li,
e eu estava pesquisando. E aí eu esqueci. Aí quando a gente se conheceu, você me mostrou isso. Meu Deus, aí veio tudo à minha mente, porque eu não lembrava mais. E eu não vejo ninguém falando, sabe? E esse foi o maior desafio. Eu comecei a entrar em tudo que é site da África, depois da Índia. Aí eu comecei... Nossa, os índios têm uma quantidade de líderes muito incríveis, incluindo um dos caras que está no livro de recordes de maior doação de terras de forma voluntária. Sim. Binova Bave é um dos líderes que conseguiu fazer com que mais pessoas doassem terras de forma voluntária. Aqui, aí está o Binova Bave. Pô. Ninguém conhece esse cara. E eu falei, nossa, como é que ninguém conhece o Binova Bave? O cara está na lista dos caras que conseguiram fazer a maior reforma agrária do mundo, sem guerra, sem revolução, sem fazer bagunça, sem fazer nada. O cara estava indo de lugar em lugar, e ele somente chegava lá e dizia, você que tem muitas terras, você pode doar essas terras para pessoas mais pobres. A vida consiste em compartilhar. Ele convencia as pessoas. Sim. Ia de cidade em cidade para fazer isso. Esse é um dos líderes mais incríveis, um dos líderes mais impressionantes do século XX, e ninguém conhece esse cara. Aí eu disse, nossa, esse cara tem que estar na minha lista. Aí eu comecei a colocar, e aí eu percebi o valor que tem esse jogo. Sim. É uma coisa que a gente... Fazer conhecer esse pessoal, né? Não, exatamente. Ô, Lepê, se você olhar, o jogo, ele... Muita gente eu não sabia, tá? Eu confesso. Então, acaba que a pessoa, depois de jogar e durante o jogo, vai se interessar e vai acabar indo procurar alguma coisa sobre ela. Pô, como é que eu não sabia disso? Sabe? O Arturo Castelhanos, eu tinha esquecido. Eu aprendi quando eu tinha, sei lá, 17 anos na escola, né? Com a minha Mboerrara. Então, assim, eu esqueci. Aqui no Brasil, literado. Aí você, caramba, sabe aquele negócio que vem do nada você esperar? Por isso que achei tão interessante. E outros, né? Esse que você mencionou agora, eu nem fazia ideia. Então, ele é um jogo que é uma atividade lúdica, né? E por isso, como você colocou lá atrás, e eu conversando assim com os amigos, isso faz parte do dever escola. Se você apresentasse numa escola, pô, os alunos têm a ganhar, né? Você primeiro está jogando. Essa é uma questão também que para mim foi muito desafiante, porque eu disse, olha, isso encaixa muito bem numa escola, mas para mim, a minha ambição, o meu desejo é que isso não seja de escola. Só senti. Eu gostaria que isso fosse divertido. Não, mas sim, então, para mim, você vai estudar história e é um saco às vezes. Né? Ou você falando em história, chegou aqui o Eduardo Felipe do canal Jogada Histórica, o canal mais importante sobre história e jogos de tabuleiro juntos. Tô aqui me arrumando para o jogo do Vasco, mas enquanto isso eu tô aqui assistindo. Esse rapaz aí é importante aqui nos canais, porque ele é fissurado em colocar jogos de tabuleiro junto com história ou jogos históricos. Não, é verdade. Enquanto isso, deixa eu só fazer o seguinte, já que eu tô com um momento muito especial aqui, bebendo, deixa eu abrir aqui a minha Pomelo, tá? Porque eu tava esperando este momento. Quanto o Pô tá colocando nesse canal? Eu acho que você tá cobrando, você tem que cobrar essa o Carlos e o dono do... Aí você tem que... Não, tô falando de graça isso aqui. Cobrar. Você conhece isso aqui, né? O Banqueiro Original de 1980. Vamos lá, continue, por favor. Pois é, outra coisa também que foi... O que eu percebi também é que tudo era muito... Ou seja, eu falei, tem que ter uma coisa divertida também. Aí uma das pessoas com que eu esteve fazendo o teste, ele me disse uma coisa, se você quer colocar diversão no teu jogo, não coloca... Eu falei, onde está o Hitler? Aí eu disse, não, Hitler não vai aparecer no meu jogo, esse cara é uma merda, ou seja, é uma coisa horrível.
é um dos piores líderes do mundo. Ou seja, mas eu falei, não, se você quer que as pessoas se divirtam, você tem que colocar o Hitler. Eu te perguntei. Assim, nossa, como que eu coloco o Hitler agora? Aí eu disse, nossa, eu vou fazer uma coisa. O que eu vou fazer mesmo vou fazer um maço inteiro só de pessoas más. Eu lembro disso. As cartas. Então, aí eu fiz assim, eu fiz esse jogo somente de pessoas más. Sim. E nesse caso, a competência é quem matou mais pessoas, quem destruiu mais economia, Sim. quem roubou mais o seu próprio país, quem afetou mais os direitos humanos. E aí fui fazendo a lista. E aí encontrei cá uma lista que também eu mandei para você. Nesse caso, Stalin, sim. Hitler, Idi Amin, sim. Tito, Pol Pot. Eita. Depois tem coisas... Aí você começa a descobrir também um mundo de monstros totalmente desconhecidos para você. Ou seja, para o conhecimento geral. Aí você percebe, nossa, esse japonês aqui, esse foi o que mandou jogar armas biológicas na China, na Segunda Guerra Mundial, e as coisas que ele fez era uma coisa horrível. Aí disse, não, ele tem que estar na minha lista também. Tudo que é líder, que fez coisas malignas, malvadas, terríveis, eu comecei a colocar e fazer uma competência de quem roubou mais, quem destruiu mais, quem ficou mais tempo no poder, destruindo e matando as pessoas. Sim. Aí você percebe que as pessoas acabam se divertindo, vendo a maldade desses caras e tentando ganhar. Eu falei assim, não. Aí tem um cara que pensa assim, com a carta do Hitler eu vou ganhar todo mundo. Aí você, não, tem um cara aqui que até o Hitler achava horrível o que ele fazia. Nossa. Então aí é incrível também como dá para superar esse negócio de... assim também como tem pessoas extraordinárias, como o Binova Bave, que ninguém conhecia, o Arturo Castellanos, também tem monstros completamente desconhecidos para o público geral, sim. Que é muito interessante de conhecer. Claro. Descobrir, né? Sim. Opa, peraí. Desde Portugal, um dos canais mais importantes, The Curious Box, está aqui conosco para conversar conosco, Pedro Kerouac, que em breve vai estar aqui no canal com a dupla de choque aqui para conversar conosco. Obrigado pela honra de estar aqui, nossa honra tê-lo aqui conosco. Pedro Kerouac, boa noite. Aí o Pedro, ele concorda com muitas coisas que você falou, essa coisa de uso de ícone em vez de texto, que o Pedro também é game designer, e isso daí é uma das primeiras linhas da Bíblia dele, assim, sabe? O jogo tem que ser com ícones fáceis de entender para que qualquer pessoa, em qualquer idioma, possa jogar. Falando de facilidade, uma coisa que um dos jogos que eu joguei era um jogo de pássaros. De pássaros, não me lembro bem o nome agora, mas era um jogo assim, onde os pássaros vinham de diferentes regiões e nas cartas você via um mapa mundi, e da onde via o pássaro. E aí eu disse, nossa, que ideia legal, eu disse. Sim. Em vez de você dizer... É o Wingspan. Wingspan, exatamente, esse jogo. Aí, quando eu vi o mapa em Wingspan, eu disse, nossa, eu vou pegar a ideia desse mapa e vou colocar nas minhas cartas. Sim. Aí eu falei, vou colocar, em vez de somente falar, por exemplo, Dinamarca, a pessoa não sabe onde fica a Dinamarca. Não tem ideia. Já escutaram falar dessa palavra, desse país, mas nem sabem onde fica. Aí você coloca o mapa com uma pequena, um mapinha pequeno, pintado de vermelho, Dinamarca, e aí você olha assim, nossa, que legal, eu estou aprendendo, nossa mente, que existe um líder na Dinamarca, mas também eu sei de onde ele vem. Aí está o mapinha, aí está, por exemplo, aí no caso do Matai, fica a Quênia. Onde fica a Quênia? Fica aí, ó. Eu nem sabia, nem eu sabia onde ficava a Quênia. Se me disserem antes, né? Agora sei, mas não sabia onde ficava. Aí você coloca o mapa e aí a informação fica mais interessante de descobrir. Sim. Então tá perto daí da Europa, faz uma coisa
está perto dos países árabes. E aí fica legal também, nesse caso da Coco Chanel, França, né? Esse caso é mais famoso. Mas esse tipo de iconicidade faz com que a estética do jogo fique mais legal. Sim. E eu aprendi, o mapa eu peguei de Wingspan, para ver quão importante é quando você joga um jogo, você vai caçando ideias. Porque um dos conceitos mais importantes da inovação é a caça de ideias. Caça de conceitos. Você tem que caçar conceitos, tem que pegar os conceitos. Aí você vê a carta, por exemplo, aí tem o mapa, tem a bandeira. O ano dele o ano que nasceu e o ano que morreu. Embaixo, aí eu coloquei, e nesse caso não está explicado, mas tem uma carta onde explica tudo. Sim, por exemplo, embaixo é ativista, ele é religioso e, além do mais, é líder de massas. Sim. Líder de massas, religioso e ativista. Tem a mãozinha que é ativista, é religioso e líder de massas. Aí você já tem muita informação somente de forma iconográfica. Como é o nome disso, Lepê? O Fernando fez aquela cartinha que cada personagem, cada jogador tem para ajudá-lo, auxiliar. Player Rate. O Fernando fez um Player Rate para cada símbolo, ainda fica fácil de você pegar. E aí tem embaixo tá a quantidade de 170, e aí embaixo aí a forma que ele morreu, ele foi assassinado. Nesse caso, a arma sempre é assassinato, mesmo que alguém jogasse uma bomba ou com uma faca, eu não vou estar colocando cada coisa. A arma é assassinato, não importa com que forma o cara morreu. Do mesmo jeito, a forca é o cara se suicidou. Não importa se o cara se suicidou pegando um tiro na cabeça. Hitler tem uma forca, porque ele se suicidou. E, no caso, tem um símbolo aí que é a religião dele. Uhum. É mais difícil de descobrir a religião do Gandhi, porque a pessoa aqui não conhece. Mas tá aí, né? E aí, na outra parte, tem o símbolo do mapa mundi, que é a repercussão mundial, solidariedade, Prêmio Nobel da Paz e escritor. E aí diz, eu não posso tirar mais textos do que eu já tirei. Sim. Eu lembro de uma vez... Eu vou conservar um pouquinho de texto, porque senão o jogo é somente diversão. E eu também não é que eu quis somente divertir as pessoas. Eu disse, tem que ter algum tipo de informação, senão o cara fica muito ignorante somente olhando a cara do cara. Eu lembro que você uma vez me mostrou uma das primeiras cartas, lá atrás. Aí realmente era muito texto, né? E a foto dele era menor, eu lembro disso. E assim, depois você mostrou essa daqui já, tudo bonitinho. Mas eu lembro que você estava com todo esse cuidado, né? De deixar uma coisa assim agradável à vista. O que eu gostaria de adicionar seria de trás da carta. Agora, tudo isso é ideal. Eu não sei também se vai funcionar ou se é também necessário. Mas o que eu gostaria de adicionar de trás da carta é o famoso, não sei como dizer em português, QR. Sim. QR, aquele RQ. É o QR Code. QR Code. QR Code. O QR Code para que a pessoa possa saber tudo desse personagem. Sim. Então, aí você coloca aí e aí manda para um vídeo que é todo sobre cara. Cara. E aí vai ser legal, porque o que eu vou fazer... Isso é muito ideal. Não sei se vou fazer, não sei se vou conseguir também. Por quê? Porque eu vou mandar ele para o Wikipédia. Sim. Ou para mandar ele para o Wikipédia. Aí passa para o Wikipédia direto. Sim. Mas não sei se isso vai ser também, porque para que vai colocar aí? Tem gente que me diz, para que você vai colocar isso? Ninguém vai fazer isso. Não sei. Quando as pessoas estão jogando, não estão querendo aprender. Isso é um negócio também que você tem que saber. O negócio joga, não está querendo aprender, está querendo jogar. Então, vai jogar. Se a galera estiver interessada, vai lá e depois procura. Depende, porque você tem momentos, né? Tem gente que gosta de ficar namorando o jogo depois, né, enquanto não está jogando. Se você tem informações ali que você pode extrair, eu acho que principalmente um QR Code que se estiver bem integrado na estética,
do jogo, não fere a estética do jogo e agrega um valor. Se a ideia é ser informativo, eu não vejo nenhum problema nisso, não. Porque tem um desenhador gráfico que ele me diz, a regra a regra sempre é limpar. Sim. Limpa a carta. Sencilla, vai para o mais simples. Tira. É muito melhor que você tire. Porque eu me lembro que em cada carta, tinha 2 frases do cara. Eu falei, não, essa frase do cara está muito legal, essa também está mais. Eu vou colocar as 2. E aí o cara me disse, não, cara, é uma só frase. Coloca uma só frase. Esquece. Não tenta forçar. Limpa a carta. Coloca uma só frase. É a regra. Então, eu disse, eu vou colocar uma só frase do pensamento dessa pessoa. Sim. Que sintetize, né? Sintetize um pouco a filosofia do cara. A filosofia da pessoa. Sim. Agora, Fernando, eu estou muito ansioso em poder mostrar esse jogo aqui no Brasil. Claro, a gente vai... Eu sei que você está... isso é uma coisa que demora, né? Tá agora traduzindo, né? Tá começar a parte da tradução em português. Eu espero que muito em breve você possa vir aqui ao Rio de Janeiro, São Paulo, para mostrar para a galera. Nós 2 vamos, nós 3. Se o Lepê estiver aqui no Brasil, porque o Lepê está em Portugal, vai que a gente consegue as estrelas se alinharem e possamos apresentar os jogos aqui também para a galera conhecer, porque é bem divertido. Com certeza. É muito bacana. Agora, Fernando, Sim. Uma perguntinha que eu gostaria de você. Como é que você começou? Bom, você começou fazendo curso, né? Como é que é? Gamification. Exatamente. O Lepê tem uma perguntinha para você. Então, você começou nessa vida de criar jogos a partir do jogo de gamification. Mas antes disso, na sua adolescência, na sua infância e tal, o que você jogava? O que você costumava jogar à mesa? Era parte da tua... Sim e não. De fato, o que eu vejo aqui, os jogos que eu jogava, o Super Trunfo, também não eram grande parte da minha vida. Agora, os jogos de tabuleiro são muito mais parte da minha vida que na minha infância. Por quê? Porque tem muito mais. E aí eu descobri isso graças a uns amigos de Canadá, que tinham muitos jogos do Eurogames, muito Eurogames, e uns amigos americanos, que também traziam muitos jogos de tabuleiro, e disse, nossa, esses jogos estão muito bacanas, é muito legal. A gente costuma se juntar cada quarta-feira, e também quando tem aqui feriado, aqui, a gente costuma jogar todo dia, mas estou falando de 12 horas jogando. 12 horas jogando. Cada vez que a gente se junta, mínimo é 4 horas. Mas tem muitas vezes, quando é feriado do dia seguinte, a gente joga 12 horas, sem parar. E é um universo muito rico, é um universo que está crescendo muito. Os jogos de tabuleiro não existiam faz 10 anos. Não existia nada. Ou seja, eu não sei quanto tempo deve existir. Na verdade... Tem mais tempo, né? Mas a popularização, o conhecimento, o descobrimento desse mundo que estava restringido, quizás, lá na Europa, ou seja, sei lá onde estava. Lá na Alemanha já tem um bom tempo. Agora, aqui no Brasil, começou a popularizar em 2016 só. É muito novo, mas é muito grande também. E está crescendo muito. Tem lugar para todo tipo de expressão artística e tem todo tipo de mecânica. O que eu descobri, cada vez que eu jogo, é uma mecânica nova. E a cada mecânica nova, você vê um tipo diferente de diversão. É como escutar uma música nova. Imagine só que uma semana você escute o jazz, e a outra semana você escute o rock and roll, e a semana seguinte você escute a techno. E aí você diz, nossa, esse mundo é um mundo incrível. É como se a música estivesse aparecendo por primeira vez. Nesse caso, os jogos de tabuleiro, está acontecendo isso. Então, dá lugar para muita criatividade. Por isso que eu estou entusiasmado, porque eu acho que isso vai crescer. Somente tem para crescer. Um jogo bom é um jogo que você quer jogar, pelo menos,
5, 10 vezes, você já quer jogar várias vezes. Sim. E então, eu ainda estou ajustando as regras, eu estou colocando certas mecânicas, eu estou fazendo com que o jogo seja mais divertido, e eu estou fazendo também o que eles recomendam, não faz um jogo, senão faz 5 versões do jogo. Sim. Eu lembro que você falou de algumas variantes que você colocou. Claro, esse jogo, mas com essas regras, ou outro jogo com regras completamente diferentes. Aí você vai perceber que quem quer jogar aprendendo, quem quer jogar somente jogando, que seja rápido, que seja fácil. Eu lembro de um setup que você mostrou que você botava todas as cartas aqui, aí um pegava aí o outro pegava outra, aí ia colocando cartas, e aí você, eu vou pegar essa aqui que vai me ajudar, aí o outro pega outra. Só que você não sabe qual que vai colocar a carta e vai puxar, né? Você botava, acho que não lembro, tem tempo. Eram 6 ou 9 cartas. E aí você pegava uma, aí eu pegava outra, aí o outro pegava outra, eu vou pegar essa primeiro. Só que depois não dava certo o que a pessoa pegou, porque quem pegou o Gandhi vai puxar por algum tema do Gandhi, e aquela que eu tenho não serve, sabe? Eu achei muito legal isso. Então, o que eu estava vendo, conhece o jogo Válvara? Esse eu não conheço. Bom, o jogo Válvara são 10 cartas iguais, ou seja, você tem 10 cartas e o teu oponente tem as mesmas 10 cartas. Certo. E você vai jogando as suas cartas de acordo ao poder que tem a sua carta. Mas são só 10 cartas. Certo. 10 cartas para mim, 10 cartas para você. E o jogo inteiro são somente 20 cartas. É um de Vikings? E é muito legal. É muito legal porque você vai escolhendo o seu jogador. E aí, os dois jogos, ninguém sabe qual escolheu o outro. E esse você aqui? descobre as 2 cartas, aí você. Esse aí mesmo, esse mesmo. Aí você descobre quem vai escolher primeiro. Quem vai escolher o primeiro a sua conquista. Aí você. Eu ganhei, então escolho a montanha. E o segundo escolhe o terreno, o outro terreno, ou seja, outro território. Certo. Aí a seguinte vez você diz, olha, eu vou tentar jogar, e o Válvara está muito legal. E aí eu disse, eu vou pegar o conceito dos Válvara para fazer um jogo com os personagens. Em vez de ter 300 cartas, eu vou somente 20 cartas. Aí, ó. Então, líderes militares contra líderes, ou líderes militares dos Estados Unidos contra líderes militares da Europa. Ou, por exemplo, científicos europeus contra científicos franceses, ou seja, sei lá, coisas assim. Ou africanos contra americanos, coisas assim, ou latino-americanos. E aí eu vou fazer 10 contra 10. E aí eu disse, nossa, esse jogo é muito legal, porque ele simplifica com somente 10 cartas. E você tem que ter em mente é o seguinte, é que tudo na vida tem fases e tem etapas. Então o jogo pode tá perfeito para você hoje e amanhã não está. O que você tem que aprender é saber até que ponto vale a pena insistir em trabalhar naquilo e até que ponto o jogo está maduro o suficiente para o mercado. Se você acha que ele ainda não tem a maturidade suficiente, continua trabalhando nele. Mas o excesso de preciosismo, às vezes você pode acabar matando ideias que estavam funcionando só pela insatisfação de querer o melhor, sabe? Às vezes já estava na hora de você fazer o teu segundo jogo, entendeu? O que podia ser até com mecânicas parecidas ou uma expansão para esse jogo, sabe? Só para você ter o gás e ter a vontade de criar coisas novas. Senão você vai se prender numa gaiola e não vai sair disso, porque nunca vai estar bom o suficiente para você, entendeu? Só uma boa noite aqui. Boa noite para o Frankber Almeida. Boa noite. Obrigado por estar aqui conosco, acompanhando a gente. Saiu do barril para viver. O que eu preciso fazer agora, e isso é uma coisa que eu não posso me esconder disso, é o fato de que muitas imagens que eu usei estão registrados, seja lá como chama essas famosas
imagens que já têm licença, como que se diz? Sim. É free, né? São já caducaram. Não, mas tem duas marcas que são muito grandes. Ih, agora você me pegou. Que você coloca Google, aparece já. Sim. Tem umas que tem a marca d'água e tudo. Marca d'água. Então, a maioria das imagens que eu usei são imagens que não posso usar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso... Cada imagem, cada rosto, eu preciso modificar com o Photoshop de certa forma que não possa ser já usado, já não possa dizer, essa é uma coisa original, não é? Eu peguei a cópia, mas eu transformei essa imagem. Eu preciso fazer isso com todos os rostos. Sim. E uniformizar, ou seja, manter uma mesma estética da aproximação da estética do rosto de todos os personagens. Tem que ser igual. Sim. O Xbox está comentando aqui no teu. Todo o designer quer fazer o jogo perfeito, mas tem que seguir uma regra essencial do cinema. Definir o que quer do jogo bem logo no início e se agarrar a isso durante todo o processo criativo. Isto evitará muitos devaneios. Com certeza. E outra coisa, a figura dos mapas, que tá vendo aí, vou botar aqui, peraí. Isso tá tudo... Mostra aí. Não posso usar nenhuma dessas. Não, mas isso você mesmo falou. Isso é um protótipo tá lindo. Tá legal, mas já tem dono. Mas, Fernando, o que você tem que pensar é o seguinte... Essas imagens têm tudo dono, eu tenho que pagar. Cifra que eu tenho que pagar, se eu que quero usar o mapa, para mim, para o Paraguai, é uma cifra que não existe para mim. Ou seja, esse número está legal para Estados Unidos, mas para mim, eu pagar $1.000, o Brasil também, $1.000 para usar mapinha aí, está fora da minha cogitação. Sim. Então, eu tenho que eliminar o mapa, por exemplo. Então, esse papo que a gente está conversando não é só uma pergunta sua, não é só uma dificuldade sua, mas é a de vários designers aqui no Brasil, né, DP? De vários lugares que tem essa dificuldade. Sim, e essa preocupação você tem que pensar no seguinte: é você que vai lançar o seu jogo, você vai fazer o pitch para uma editora, para essa editora lançar, porque esse é um problema que você vai, se você for lançar através de uma editora, você vai terceirizar esse problema. Quem tem que resolver esse problema já não é mais você. Você quer lançar o jogo no Paraguai, porque esse jogo tem um apelo mundial. Esse jogo não é um jogo que vai funcionar bem só no Paraguai, não é um jogo que vai funcionar bem só no Brasil, porque, os líderes mundiais, é um jogo good vibes, que você está comparando aspectos positivos. Você tem lá a tua expansão dos caras do capeta aí, né? Dos caras maus. Mas é um jogo que, no geral, é um jogo que tem uma boa vibração, tem uma aplicação legal, e tem muitas editoras, só assim de cabeça aqui. Em Portugal, você tem a Pitágoras, que gosta de jogos assim que são instrutivos. Você tem a Adoleta, que gosta de jogos instrutivos no Brasil. Então, você tem no mundo todo editoras que gostam desse tipo de jogo. Então, de repente, o que você tem que pensar não, eu quero lançar, porque esse é o meu primeiro filho, eu quero ser o responsável pelo controle de tudo. Então, aí você tem que se preocupar com isso. Agora, se você for passar para uma editora, já é uma preocupação que você não tem que ter, entendeu? É uma preocupação, porque quem vai ter que... Porque a arte pode ser um line art do cara, sabe? Tipo pode ser uma caricatura até, que foi a saída que o Nizia fez com um jogo de cinema, né? Que no primeiro era caricatura. Né? Tom Bruce, né? Não. Eu tô com vontade de fazer como editora mesmo. E eu tenho consciência também, que quando eu faço como editora, eu vou ganhar 10% do meu... 10% ou menos, acho que é 6%. Mas a repercussão é gigante. Sim. Então, para mim, é muito legal, mesmo que seja 6%, o que dá para o criativo, para mim é muito legal ter uma repercussão mundial. Isso, para mim, vale muito. Então, eu sim estou com vontade de fazer como editorial, mesmo que a porcentagem seja baixa, mas para mim não é baixa, para mim está perfeito. Porque, como eu disse, assim, isso é uma coisa que eu aprendi também nesses sites de jogos. Eles falam, olha, o criativo ganha 10% ou 6%, mas trabalha uma só vez. E depois fica sentado, só recebendo a grana.
As pessoas que têm que fazer distribuição não podem parar de trabalhar. Quem faz marketing não pode parar de trabalhar. Quem faz distribuição, quem faz a venda, tem que estar lá esperando que venha um cliente. Você só trabalha uma vez e já está. E você fica com seus 6%. Depois é só você trabalhar no próximo jogo. Mas depois você já fica somente recebendo as regalias. Sim. Durante toda a sua vida, rico, imagine só. Mas toda a sua vida vai receber 6% ou talvez 5%, mas é o resto da sua vida recebendo regalias de uma vez só que você trabalhou. Agora. Então, não é pouca coisa, não é pouca coisa 6%. Sim, mas assim, eu vou te falar, falta pouco tempo para ir te visitar aí, Fernando. Quero muito te encontrar para a gente colocar esse jogo na mesa de novo, para você ver quais são se você fez alguma mudança ou não. Eu acho que eu quero encontrar o mesmo jogo. Com certeza, eu espero. E a gente pode testar aquela variante tua lá de colocar as cartas, e um pega outro e depois coloca replenish de novo. Eu quero ver como é que funciona isso, porque da outra vez só foi conversa, né? A gente só conversou, né? Eu estou muito ansioso. Fernando, me diz uma coisa. Você... Eu tenho visto que tem grupos no Paraguai, tá, aos pouquinhos, né? Coisa que há pouco tempo, há uns 4 anos, eu não via, a não ser um amigo ou outro. Você pode dizer assim que os board games, os jogos de tabuleiro, está aos pouquinhos crescendo no Paraguai? Tá, cada vez tem mais, ou seja, nós já temos lojas de jogos. Certo. Que antes não existia. Antes somente existiam pessoas que traziam jogos com encomenda. Certo. Agora já tem lojas inteiras de jogos. Pô, legal. Então, isso é uma señal, um sinal, né? É um sinal de que o mercado está crescendo. Está crescendo. Então, eles estão trazendo jogos bem caros, inclusive, e tem gente que compra. Sim. Muito maneiro. Outra vez eu fui comprar um jogo para minha namorada, eu disse, nossa, esse jogo já acabou, me disse, esse jogo já acabou. Eita! E eles venderam tudo. Então, significa que é um mercado que está em crescimento. Sim. É um mercado que está em crescimento. Mas o mercado que está em crescimento, mas ainda é muito pouco. Claro. A maioria das pessoas aqui no Paraguai não tem a mais pálida ideia desse mundo. Vou te falar, aqui no Brasil também. Eu vou me juntar com meus amigos para jogar. O que vamos jogar? El Banqueiro? Palavras Não, cruzadas? claro. Mesma coisa aqui. Era o Banqueiro. Não tem ideia. Não tem nem ideia. Eles nem sabem por que você se diverte tanto jogando isso aí. Não, mas aqui no Brasil também era assim no começo. Tirando os nossos grupos já de amigos que a gente conhecia, vários núcleos, nós costumávamos jogar num restaurante antigamente, porque não tinha lugar para jogar, não havia ludoterias. Sim. E as pessoas que iam jantar lá sentavam ao lado e falavam, nossa, o que é isso? Jogo de tabuleiro, é tipo War. O pessoal tem uma brincadeira que o pessoal fala, é tipo War, né? Hoje em dia está colossal agora, está crescendo, já tem evento aqui. Então, cada país tem seu ritmo que está aos pouquinhos. E quando eu vi que tinha vários núcleos de jogos de tabuleiro aí, eu fiquei muito emocionado e contente em poder saber, poxa, agora mais um local para ir jogar, sabe? Isso das lojas que você me falou, eu nem sabia isso, é muito bom, muito bom. Me diz uma coisa. Sim, Epe. E existem autores paraguaios, existem publicações de jogos paraguaios? Como é que é o mercado? Não, tem casos que pegam alguns jogos que já existem e faz um redesign, mas são ruins, ou seja, não tem. De fato, na prática, não tem. Tem gente que pegou já justamente El Banqueiro, que é um jogo muito copiado, porque é um jogo, digamos que não é que... original da época. Não é que, claro, não é que o cara pegou e está dando as regalias do El Banqueiro original. Ele simplesmente pegou a ideia e copiou. E, nesse caso, o Paraguai tem várias coisas assim, mas não existe, não existe. O Brasil também teve alguns joguinhos que eles fizeram na década de 80, o autor lá na Alemanha descobriu por acaso.
Não. Agora Bom, acho que tá ficando mais difícil fazer esse tipo de. Por quê? Porque os mesmos jogadores castigam quem faz isso, ou seja, claro, para que eu claro. vou comprar essa pirataria se tem um Sim, original que está muito melhor e esteticamente é muito melhor ainda. sim, sim. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Me Mas o diz uma mundo coisa. tá crescendo para aumentar a quantidade de jogadores e a diversidade de jogadores. Não é somente adolescentes, Sim, jovens, não. sim, sim. Tem jogos de Isso é pessoas maravilhoso. Agora, Não, e maiores. você vai, uma coisa que você vai perceber é que quanto mais pessoas jogando vocês tiverem nos seus eventos, mais pessoas querendo criar jogos vão acontecer. E como você tem experiência nisso, você pode meio que criar um polo de criação. Isso aí a gente viu acontecer no Rio, eu e o sim, Manique, lá com a Mansão dos Jogos. Eu sim, vejo aqui o Pedro. O Pedro é o cara aqui em Braga que todo mundo vai conversar quando quer criar um jogo, entendeu? sim, verdade. Porque além dele ser um cara extremamente criativo e prolífico, ele é um cara que sabe. Ele é um cara que sabe. Ele sempre fala assim: eu não vou te dizer o que eu gostei. Eu só vou te dizer o que eu não gostei. Ele tem essa coisa assim do cara mal, porque ele fala é que elogio você vai conseguir em qualquer lugar. Agora, a crítica, que é o que vai fazer o teu jogo crescer, isso é que é difícil você conseguir uma crítica sincera, entendeu? Então ele vai por essa linha. E você pode ser esse cara, sabe? Se você está fazendo um evento, as pessoas estão começando a ir no seu evento, o seu nome está cada vez mais relacionado a isso, daqui a pouco você vai estar ajudando a novos autores a crescer no Paraguai, sabe? Isso é Sim, muito importante. Eu comparo isso, o nascimento de novos game designers, com o surgimento das primeiras agências de publicidade. Antes, quem fazia publicidade era qualquer, mas quando começaram as primeiras agências de publicidade, aí começaram a vir as grandes marcas que somente queriam fazer publicidade com as grandes agências. A agência de publicidade não existia antes, não existia. E assim também, game designers ou empresas que se dedicam somente à criação, nem sequer à publicação, somente à criação, também é uma nova profissão. Também uma coisa também que as pessoas não sabem, por exemplo, ou muitas pessoas não sabem, é que, por exemplo, a agência de turismo, antes não existia agência de turismo. As pessoas somente viajavam e faziam o seu próprio tour. Depois surgiu o conceito da agência de turismo. Então, também agora está surgindo um novo conceito. Uma coisa que eu acho legal você fazer, já que você tem um evento, né, é você, no evento, chegar com. Para as pessoas já estão acostumadas aí, e chegar com um desafio. Vamos criar um jogo com esses componentes aqui. Cada um vem com a sua ideia e cada um cria o seu jogo, sabe? Isso aí ajuda o processo. O processo de criação em conjunto é muito legal, sabe? Porque um incentiva a ideia do outro e isso cria um ciclo, sabe? Um ciclo criativo que só tende a crescer, sabe? E eu acho que tem que ver como funciona no Mercosul essa coisa de que se de repente não existe uma editora especializada no Paraguai, de repente tem uma na Argentina que se interessa em editar os jogos do Paraguai, uma no Brasil que pode ajudar a fazer alguma coisa. Eu acho que existe essa facilidade fiscal, né, entre os países do Mercosul e de repente era uma maneira de fazer toda a Iberoamérica, né, crescer junta nesse sentido, entendeu? Sim. Com O certeza. Brasil fica sempre um pouquinho de fora por causa da língua, né? Não, mas é muito grande. O que tem no Brasil que é muito grande. Então, é um mercado gigante. A Argentina está crescendo muito também em jogos. Bastante, sim. Eles têm vários programas da YouTube que eu vou seguindo, e eles têm muita, porque eles têm, claro, eles unem toda a comunidade hispanofalante. Sim. Então, aí tem muito mercado, tem muita coisa nova acontecendo. Você não é só de jogo de tabuleiro, né? Não. Você tem também um projeto que, cara, eu achei muito maneiro, cara. Eu acompanho lá. Eu vou botar um pedacinho aqui, Fernando, que eu achei muito legal.
antes da gente encerrar a live, porque a gente vai ter que fazer outra live também, de novo, mas, que é o quê? Arquétipo salir a jogar. Vou botar aqui, olha aqui, ó, com uma espada de Wushu, parece, né? Você faz Essa ideia surgiu aí, então. Por favor, continue. Então, a ideia do sair para jogar aconteceu quando eu percebi que no Paraguai todas as consultoras que organizavam outdoor, todos os jogos eram muito naivos, muito ingênuos, parecia que você estava indo para um aniversário infantil para brincar. Então, eles não entendiam de fato como fazer um outdoor que seja legal, que seja diferente. Eles pegavam somente conceitos do, sei lá, aniversário, entendeu? Aniversário infantil. Aí eu disse, nossa, isso aqui tem lugar para crescer, para fazer uma coisa nova. Aí eu disse, os jogos ao ar livre, os melhores jogos de ar livre, são jogos militares. São jogos de estratégia. Você tem um inimigo que seja tão contundente, tão assim, que realmente quer matar você, isso é muito legal. Aí eu disse, nossa, eu vou começar a fazer jogos de guerra. E aí eu encontrei um monte de gente que começou a descobrir esse tipo de jogos e achou muito legal. No começo eu chamei jogos de guerra, mas por uma questão de marketing e de trazer mais pessoas, eu tirei a palavra guerra e coloquei sair para brincar, ou sair para jogar. Sim. Sair a jogar, que seria sair para brincar, mas os jogos são jogos militares. Jogos militares. E aí eu comecei a fazer, e aí eu percebi que tinha muito... Pega esse aqui, pega esse amarelo, vai para baixo, vai para baixo. Esse aqui? Não, mais para cima, não, para cima. Aí. Esse foi o primeiro jogo depois da pandemia. Esse foi um dia muito especial. Pode abrir grande. Esse foi um dia muito especial porque foi o primeiro encontro depois da pandemia. E o pessoal estava com muita vontade de se encontrar, de volver a se tocar, de volver a... Então foi muito legal. Maneiro. E aí, o que eu descobri também, que você fazendo uma exploração internet, você coloca jogos militares, ou exercícios militares, ou jogos de estratégia, você descobre um mundo de coisas muito bacanas. E nessa exploração, uma coisa que eu descobri também chama LARP, Live Action Role Playing. Que é isso aqui. Que é não somente fazer guerra, senão que, além da guerra, você também entra em um personagem, você escolhe, você representa. Por exemplo, nesse fim de semana eu vou ser um rei, e você vai lá e resolve problemas como se fosse um rei. Depois você escolhe, bom, você vai ser um escravo, você vai ser um príncipe, você vai ser um demônio. E aí você escolhe, você tem que descobrir o teu personagem, tem que fazer, tem que atuar, tem que... E é muito legal, porque é como uma espécie de teatro, mas quem representa o personagem e a audiência e o personagem é a mesma pessoa. Olha quem tá aí. Fábio Rojas. Fábio Rojas, como está? Olha aí, esse é um dos meninos que joga muito lá, cara. Fábio, saludo, tá? Pulpo Melo, tá? Um abraço para você. Um saludo. O Fábio é um grande, é um cara que tem muitos jogos. Ele é um grande dos contribuidores de fazer com que os jogos de tabuleiro sejam conhecidos no Paraguai. Valeu, muito legal. Então, ele vai estar aqui no canal em breve. Agora, falando nisso, no caso dos jogos sair para jogar, o que eu fiz uma coisa também interessante, que foi fazer os meus eventos grátis. Sim. E abertos para pessoas maiores. E aí tem muita gente que, nossa, isso não é jogo para criança? Não. Aqui só vem pessoas maiores de 18 anos. Depois coloquei um pouco mais para baixo, coloquei 16, mas era 18 anos para cima.
grátis. Aí eu comecei em diferentes jornais, canal de televisão, porque eles abrem as portas para você quando você faz uma coisa gratuita. E para solventar todo o projeto da gratuidade dos meus jogos, eu comecei a abrir para as empresas fazer a mesma atividade com os seus funcionários, já pagado. Mas os eventos grátis eram uma grande publicidade que eu conseguia. Eu cheguei a ser parte da portada de jornais e também portada de... Como se diz portada em português? Manchete. A manchete nas revistas do Paraguai e manchetes nos jornais do Paraguai. Sim. Então, isso foi muito legal para me dar a conhecer, e assim eu fui sendo contratado por muitas empresas para fazer a mesma atividade com seus funcionários. Então, e aí tem o que o Frank Almeida falou. Imagino que algumas das empresas de desenvolvimento de jogos iniciem para fazer jogos encomendados para treinamentos empresariais. Tanto o board game, quanto as atividades que você está mostrando agora, que a gente mostrou aqui. Que eu vi que está bombando. Teve uma vez que eu acho que não sei se passou no noticiário, alguma coisa assim, eu ouvi no jornal, acho que foi no jornal. E eu achei, caraca, olha só o Fernando. Muito legal. Falando nisso, você já conhece esse jogo Welcome to the Perfect Home? Sim, conheço. Welcome. Esse é um treinamento para quem está em imobiliária. Sim. Você joga esse jogo, você entende tudo o que você tem que fazer numa imobiliária. Uhum. Escolher os terrenos, desenvolver, construir parques, construir, piscinas, fazer o loteamento. Então, falando nisso, muitos dessa... Por exemplo, se você joga Pandemia, você está recebendo um curso para você liderar, para você liderar uma questão da pandemia em um país. Sim. Porque você precisa aprender sobre quarentena, precisa aprender sobre cura, precisa aprender sobre o desenvolvimento da medicina. Você precisa ser rápido. Então, é muito legal. A pandemia ajuda você também. O meu filho quer estudar medicina somente jogando Pandemia. Eita! Quando começou a jogar Pandemia, nossa, eu quero ser médico. Catapultou a vontade de ser médico, né? Agora ele desistiu, mas... É normal. Mas aí é legal que esse tipo de jogos introduz você nesse universo de conhecimentos que você não tem, mas que, no seu caso, Welcome to the... Por exemplo, você pega coisas que você não tem. E é muito legal. Tem jogos de tabuleiro que ensinam você a fazer coisas que você não sabe. Para nada, né? A guerra mesmo. Sim. Muito bom. Jogos de estratégia. Sim, com certeza. O que eu mais gostei dos jogos de tabuleiro, o que eu não gosto do jogo banqueiro, justamente, é que o jogo banqueiro é somente sorte. Sim, você faz o que o dado manda, né? O Eurogame, tudo que é Eurogame, tudo que é jogo de estratégia é cada vez menos sorte, é 10% sorte e 90% estratégia, escolha. Sim. Bom pensamento, boas escolhas. Sim. Você se familiarizar não somente com as cartas, mas também você se antecipar ao outro jogador. E isso faz com que o jogo se converta no que é o jogo de xadrez. Por que o jogo de xadrez é tão importante para a formação intelectual das pessoas? Porque justamente tem isso, que eliminou o conceito de sorte e somente tem questão de estratégia. Por isso que é um jogo respeitado. Eu acho que um monte de jogos estão nascendo já sendo respeitados por essa causa, porque você elimina a questão da sorte e vai colocando toda a vitória de uma pessoa baseado na sua capacidade de discernimento, sabedoria, boa escolha, estratégia, pensamento criativo. E isso faz com que o jogo se converta num jogo legal. Falando em xadrez, tem tem uma lá na escalinata de Antequera, em Assunção, tá tendo xadrez gigante. Ah, que legal. Cara, muito legal. Assim, achei muito bacana. E quando eu vi isso, eu falei, nossa, eles estão seguindo teus passos, hein, Fernando? Espero que sim. Quanto mais pessoas possam seguir os passos dos jogos,
Vai ter muito. Inclusive, eu tenho amigos que eu disse para eles: você tem que fazer uma empresa de jogos ao ar livre, igual que eu faço. Você tem que ser minha competência. Porque quando eu tiver competência, que seja realmente uma boa competência, aí o mercado se desenvolve. O mercado que aumenta. Não é legal que vai tirar pensamento. Nenhum cliente meu vai ir com outro cliente, com outra pessoa. É o mercado que se desenvolve. Por isso que é importante ter cada vez mais criativo de jogos. Muito bom. Cada vez mais tipo de jogos e diversidade de jogos fossem criados. Aí sim fica a neutralidade, é algo mitigável, mas você nunca consegue mitigar tudo. Então sempre você está planejando para saber o que priorizar, mas sem causar uma retranca. Pô, muito bom isso. Boa, Frank. Boa noite, João Jota. Que bom ter você aqui de novo. Um grande abraço. Fernando, olha, nós estamos com 1h25, cara. Tem mais perguntas. O Lepê sabe que a gente está com uma listinha de perguntas, mas a gente vai ter que. Vamos ver se a gente consegue. Não sei se você vai ver na tua agenda se você consegue voltar aqui para a gente continuar com certeza, com certeza. Ou seja, tem muita coisa para falar sobre jogos. Muito bom, cara. E projetos, por exemplo, no caso, quando você estuda os líderes do século XX, você descobre que o século XX é um século fascinante. Então, eu estou fazendo eu já tenho aqui pronto, por exemplo, um projeto novo que chama As Grandes Invenções do Mundo, no que o século XX é a maior quantidade de invenções que existe em toda a história da humanidade. Nunca tantas coisas foram inventadas como no século XX. Mas é incrível, o mundo das invenções é todo um mundo de universo que eu vou transformar em jogos. Outra coisa interessante também que você descobre quando você estuda o século XX é que foi um século onde a causa de morte das pessoas foram violentos, ou seja, a grande maioria das pessoas que morreram no século XX morreram de forma violenta. Então, digamos que eu vou fazer um jogo que vai se chamar Sobrevivendo o Século XX, onde eu vou falar assim, você vai participar agora dessa ocasião da Primeira Guerra Mundial. Que chance você tem de sair vivo se você for francês? Eita! Que chance você tem de sair vivo se você for inglês? E essa que chance você tem de sair vivo se você for alemão? E aí as pessoas vão apostar e vão descobrir de que, ou seja, sei lá, nessa batalha morreram 14 mil alemães. Você está postando 5 mil franceses. Que as pessoas eu acho que vai ser muito legal. Sim, vai ser muito legal descobrir como as pessoas morreram. Por exemplo, se você era um russo contra-revolucionário no começo da Revolução Russa, qual era a chance de você sobreviver, por exemplo, se você morava na Ucrânia de 1914 ou 15? E era nenhuma. Você ia morrer de fome porque o Stalin mandou fechar a cidade e 95% da população dessa cidade morreu de inanição. Coisas incríveis aconteceram no século XX, coisas terríveis. Por exemplo, se você fosse Tutsi na África, que chance você tinha de sobreviver no ano 1980, na Revolução dos Africanos? Aí você descobre, olha, morreram, olha aqui, ó, caras. Já tem o Frank aqui comentando. Eita, vou querer jogar com os russos, pelo menos dá para usar o clima a favor. Não, ok. Morreram 20 milhões de russos na Segunda Guerra Mundial e morreram outros 10 milhões de pessoas por causa do Stalin. Então, estar na Rússia era morrer de forma violenta, com certeza. Nossa, sim. Eu estudei um pouquinho isso Não, a Rússia tem uma história muito violenta. Sim. A Alemanha também, França também. É incrível a história do século XX, é incrível a quantidade de gente que morreu de forma violenta. Você pode converter isso num jogo. Tu já tá num jogo muito legal. Legal. Um jogo muito legal de sobrevivência. Será que dá para fazer isso e testar antes de eu ir embora aí? Não. Ainda não tem o jogo desenvolvido, mas a ideia central já tenho.
Nem que eu ajude no playtest, cara. Quero ver isso aí. Vamos fazer. Quando você vier aqui, já vai ter um prototipo. Nos vemos em 2 meses. Em menos de 2 meses. Com certeza. Fernando, queria te agradecer pelo teu tempo aqui conosco. Espero que você aceite vir novamente em breve. Lepê, mais uma última coisa para acrescentar? Então, força aí e vamos tentar impulsionar toda a América do Sul em direção aí a um futuro brilhante nos jogos de tabuleiro. Porque eu acho muito legal a iniciativa do Manique de fazer a charla lúdica, que junta a comunidade toda a Latinoamérica. É o que eu falo, é uma pena. Eu tenho muita reserva de participar, porque eu não tenho vocabulário. Eu entendo, mas não consigo. Pois é, mas eu não tenho vocabulário para conseguir me expressar. Isso me deixa angustiado, sabe? Durante uma entrevista, você querer fazer uma pergunta e a pergunta não sair, ficar travada na garganta. Mas eu acho muito, muito bacana a iniciativa. Eu acho que a iniciativa do Fernando, então, fantástico. Ele tinha que estar aqui no canal, cara. Um tempão que eu estava querendo trazer ele aqui. E, Fernando, eu agradecer também você, Lepê, porque eu sei que aí em Portugal são 3 horas adiantadas. Já são o quê? Já é 1 hora da manhã. 4 horas, Monique. 4 horas. Então, tá muito tarde. Então, eu sei quão difícil é para você estar aqui até essa hora acordado para acompanhar aqui. Mas, cara, a live sem você não é uma live. Então, você tem que estar aqui conosco. Fernando, e toda a galera que está acompanhando aqui, mandando várias mensagens. Olha, tem muita gente, cara. O João J, Franco Almeida, Fábio Rojas, que em breve vai estar aqui no canal, Pedro Kerouac, Rogério Germano, que passou despercebido aí. Nosso querido amigo. Que mais? Temos aqui o Jogar Histórica, Eduardo Felipe, Alexander Francisco, de YouTube Infância, eu acho que ele é do México, ela é do México. Agradecer a todos aqui que vieram aqui prestigiar a gente. O João J, prazer ouvi-lo, prazer estar aqui conosco. E em breve vamos estar aqui no canal, né, Fernando? Com certeza. Então, agradecer a todos vocês aqui e até semana que vem temos mais uma live, se tudo correr bem. Um grande abraço, galera. Fernando, Lepê. Um abraço.